assim, foi a mais perguntada, né? Pode... Quais as atividades o grupo mediúnico pode fazer online? Um estudo, dê umas orientações sobre isso. Olha, basicamente é essa a pergunta. Essa realmente é uma pergunta palpitante. Nós podemos fazer muita coisa online, não é? E há uma consideração que nós precisamos fazer, uma recordação, como Clarice disse, tudo que nós colocamos não é propriamente de nossa lavra, mas sim de orientação dos espíritos superiores, que nós fizemos apenas reproduzir. Então, nós temos que considerar, meus irmãos, que nós vivemos mergulhados num oceano fluídico, cuja massa ou água, simbolicamente aí comparado, né, Kardec nominou de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está em tudo e penetra tudo. É a matéria de criação dos objetos do plano físico, do plano espiritual em todas as suas dimensões. Então, nós estamos todos conectados. Nós vivemos em rede, sem o perceber. Nós vivemos em rede. Já vivemos em rede. O nosso pensamento caminha pelo fluido cósmico universal. Como eu disse, nós vivemos como se estivéssemos mergulhados num gigantesco oceano. O universo é um oceano fluídico. Então, imagine a água, é o fluido cósmico. E o pensamento caminha pelo fluido cósmico. A grande questão é que nós estamos no plano físico e não temos uma percepção muito clara disso. Pelo menos a maioria de nós. Mas nós vivemos rodeados de criações mentais advindas da manipulação que fazemos pelo pensamento desse fluido cósmico universal. Essas imagens, esses pensamentos se irradiam. Eu não sei se os irmãos se recordam, lá no livro Nosso Lar, uma das primeiras orientações que André Luiz recebeu foi mais ou menos assim: André Luiz, tome cuidado com o que você pensa aqui, porque aqui todo mundo vê o que cada um está pensando. Por quê? Porque lá os pensamentos tomam vida. Aqui acontece a mesma coisa, só que a gente não vê. Então, nós vivemos em rede, nós estamos interconectados. Esse momento de pandemia que estamos atravessando mostra uma unidade da humanidade que até então muitos de nós não percebia. Mas já foi dito por Jesus, Pai Nosso. Quando Jesus disse Pai Nosso, ele trouxe uma evolução no pensamento de então excepcional. Porque as pessoas não pensavam Deus em termos de pai. E não era um pai, era um Deus guerreiro, protetor de uma tribo, que protegia alguns em detrimento de outros. Jesus disse Pai. Então ele estabeleceu uma unidade universal. E falou nosso, já não é o meu Deus, o seu Deus. Ele é um Pai de todos. Então, a gente não percebe que Jesus já estabelecia naquele momento uma ligação profunda entre nós. Agora nós estamos vendo que a dor de um continente reflete no outro. A dor de um continente sempre refletiu no outro, só que nós não percebíamos. Precisamos vivenciar para poder experienciar a necessidade de apoio coletivo, porque senão nós vamos sofrer. Isso acontece com os nossos pensamentos. Agora, a internet, as imagens, elas facilitam a conexão psíquica. Porque quando a gente vê um objeto de uma pessoa, a gente estabelece uma ligação. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, isso se chama psicometria. Todos nós temos psicometria. Todas as pessoas têm capacidade de perceber.
as vibrações e sensações dos objetos, só que uns têm maior ou menor intensidade. E quando a gente está conectado pela internet, essas vibrações, elas se intensificam. Uma jovem veio conversar comigo certa vez, porque ela estava, uma médium, muito angustiada. E nós temos ligação presencial, mas também acompanhava. Nós temos muitos amigos em Facebook e Instagram. E ela deu abertura e conversávamos muito sobre essas angústias inespecíficas, indefinidas, que ela tinha própria da mediunidade. Então, nós conversamos uma série de assuntos, algumas ponderações, e ela nos deu oportunidade, e eu disse, olha, eu gostaria de aditar um aspecto. Quando você faz certas postagens em Facebook, nas redes sociais, de maneira geral, que essas imagens, elas suscitam ou podem suscitar sensualidade, inveja, vaidade. Isso tudo se irradia em seu campo perispiritual, na sua aura, e você psicossomatiza as vibrações negativas que você está recebendo. Nós temos que, isso é uma expressão de Chico Xavier, lá da década de 70, início da década de 80, nem se falava em internet. Ele diz assim, que nós devemos orar muito para as pessoas de grande evidência, porque elas sofrem um grande assédio fluídico das pessoas. Porque uma pessoa que está em muita evidência, ela é muito amada, mas ela também pode ser muito criticada, muito odiada, muito invejada. Então, isso tudo se reflete na pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente divulga pelas redes sociais, com aquilo que a gente propaga nas redes sociais. Porque, senão, nós estabelecemos em torno de nós um campo vibratório negativo e perturbador muito grande. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque as imagens intensificam a frequência dos nossos pensamentos. Então, nós acabamos ficando muito mais ligados. Quando eu fico vendo algo pela internet, aquilo, o meu pensamento se vincula e eu altero os fluidos do ambiente. Não querendo ser muito longo nessa questão, mas uma mãe veio nos dizer de um adolescente de 12 anos que, da noite para o dia, começou a ter crises convulsivas. Feitos todos os exames, o jovenzinho não tinha nenhum fator orgânico que determinassem as crises convulsivas. Mas ele foi ficando tão angustiado com aquilo, e ele acabou confessando para a mãe que ele ficava até altas horas da madrugada vendo filmes de violência ou sites pornográficos. E logo depois disso, ele começou a ter sensações, ter sonhos perturbadores, e então ele começou a perder a consciência. Foi aí que a mãe o encontrou na cama, tendo crises convulsivas. O médico, os psicólogos realmente atribuíram ao excesso de contato com esse material de violência e de sexualidade desequilibrada que o jovenzinho estava tendo. Isso acontece com todo mundo. Agora, nós espíritas vamos aproveitar as redes sociais, então, nesse período, para fazer as reuniões como estamos fazendo, as rodas de conversa que estamos fazendo, os estudos que estamos fazendo. Isso, meus irmãos, está estabelecendo uma vibração uníssona e se espalhando pelo cosmos, porque nós estamos vendo centenas de postagens de estudos do Evangelho, que isso não acontecia. Eu observei que aumentou bastante. Parece que nós descobrimos a internet agora, não é? Que é a grande novidade, mas realmente nós estamos descobrindo um uso salutar. Eu noto que aumentou bastante, pelo menos nos grupos que eu tenho acompanhado, os assuntos edificantes estão se tornando mais observáveis do que antes. Agora, nós devemos evitar reuniões mediúnicas a longa distância, porque o lar não tem um aparelhamento para que nós possamos, por exemplo, uma pessoa do outro lado, eu esclarecedor, a pessoa entra em transe e eu tentar esclarecer o espírito através da internet. Porque aí não há equipamento, não há ambiente apropriado
para atender doentes. Aí tem que ser presencial mesmo. Então, nós podemos conversar com a pessoa online, dar uma boa orientação. Agora nós vimos que o Conselho Federal de Medicina e outros conselhos liberaram até mesmo as consultas online, mas são aquelas consultas em que a pessoa precisa apenas de uma orientação. Porque se ela precisar de um atendimento presencial, ela deverá ir ao pronto-socorro, ao hospital. Na mediunidade é a mesma coisa. Então, nós podemos dar o bom conselho, conversar com as pessoas, o consolo, o diálogo, fazer esses estudos, tudo isso. Mas o atendimento aos espíritos não deve ser feito, porque essa é uma atividade presencial, que requer um apoio fluídico do médium, requer uma estrutura de pessoas ali ao lado dele, para que ele possa ter um transe salutar, porque senão ele poderá entrar em transe e ainda permanecer com sensações que venham ali perturbar psiquicamente. Então, nós podemos fazer muita coisa pela internet, à exceção daquelas atividades na área mediúnica que são restritivamente presenciais. E aí nós reforçamos, nós estamos tendo essa oportunidade de aprender a desenvolver. Olha aí como estamos aprendendo a usar a internet de forma tão positiva, não é? Como essas reuniões. E assim nós temos oportunidade de conversar com pessoas a longa distância. Eu acredito que nós espíritas precisamos dar esse exemplo e fazer esse bom uso, evitando as manifestações mediúnicas a longa distância. Jacobson, já foi mencionado, já foi abordado, mas as pessoas elas estão fazendo as perguntas novamente. Então, eu vou fazer uma pergunta que parece até redundante, mas é só para reforçar o entendimento. Então, as pessoas estão perguntando o que é que pode ser feito online, e aí se coloca passe, irradiação, prece. Então, é mais ou menos essa pergunta. Não, aí ficou mais específico, não é? Porque eu fiz assim uma resposta genérica. O passe. Passe, nós já fazemos passe à distância há muito tempo. Como é que é feito o passe à distância? A pessoa está na casa dela, impedida, ela deve ficar aguardando o momento do passe. Isso quem diz é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele menciona o problema do passe à distância, que inclusive é uma prática que nós precisamos intensificar. A pessoa fica em casa aguardando e o aplicador do passe vai transmitir o passe, ele vai fazer a prece em benefício da pessoa. Agora, é muito interessante, a gente precisa entender o mecanismo do passe, para entender o passe à distância. Quem está transmitindo o passe? É o aplicador do passe, que está a longa distância? Não. Quem está transmitindo o passe são os benfeitores espirituais. Aliás, mesmo na câmara de passe presencialmente, quem transmite o passe são os espíritos. Qual é a função do aplicador do passe? Ele vai doar fluido. Então, ele estando em casa, orando para uma pessoa enferma que está necessitada do passe à distância, ele estará doando fluido. Agora, o que os benfeitores espirituais, os técnicos espirituais do passe fazem? Recolhem os fluidos orgânicos do médium, mas recolhem fluidos também da natureza e os próprios fluidos do mundo espiritual. Então, o que o paciente recebe é um fluido misto. É um fluido misto, tanto do aplicador do passe, quanto da natureza, quanto de outros fluidos que o espírito coletar. E é esse fluido que é transfundido no indivíduo, revitalizando, fortalecendo-lhe o fluido vital. E é muito curioso quando a gente fala da técnica do passe, porque, na verdade, o André Luiz explica que quando a gente está aplicando passe numa pessoa, seja presencial ou à distância, essa energia transfundida no paciente tem uma ação específica na mente do paciente. Eles fortificam a mente do paciente,
Porque é a mente do paciente reequilibrada que vai transmitir os comandos neurofisiológicos para a recuperação do corpo. Então, na verdade, o protagonista do passe é o próprio paciente. O espírito, na verdade, ele fortalece a mente do paciente, para que a mente reajustada, ela reorganize o metabolismo celular através do perispírito. É por isso que a gente, não, quando vai aplicar um passe, não precisa direcionar a mão para uma região da pessoa, porque o passe circula pelo corpo, o fluido transmitido pelo passe circula pelo corpo através do sangue. Então, o passe à distância tem o mesmo efeito. Agora, a pessoa, ela poderá estar ali online, agora que nós temos essa facilidade de aparelho celular, não é? A pessoa pode estar ali com o aparelho ligado, mas ela vai fechar os olhos, ela vai ficar psiquicamente predisposta a receber o passe, e as pessoas vão orar a benefício dela. Mas se ela também não ligar o aparelho, basta que ela esteja sabendo. Aliás, é até bom que ela não esteja muito focada no aparelho e nem na imagem da pessoa que está a longa distância. Essa pessoa que está recebendo o passe, o ideal é que ela fique conectada com Jesus e com os bons espíritos em oração. Se ela ficar preocupada em olhar quem está lá do outro lado, se ela ficar preocupada com as palavras do outro lado lá, de quem está na internet, ela poderá se perder. O ideal é que ela fique concentrada, pense em Jesus, saiba que as pessoas estão transmitindo passe, tenha confiança de que os benfeitores espirituais estarão sim na casa dela, transmitindo-lhe a energia. A irradiação. O grupo de irradiação poderá estar conectado online, como fizemos aqui na prece de abertura, e todos nós fecharmos os olhos e fazemos as irradiações em benefício dos enfermos, do hospital, perfeitamente, não tem problema nenhum. O que a gente deve entender é que o nosso pensamento ele está caminhando pelo fluido cósmico e não através da internet. Não é a internet que está promovendo isso. A internet está facilitando a nossa conversa, né? Que uma pessoa faça a prece e a gente acompanhe. Mas eu preciso, naquele momento da prece, levar o pensamento a Jesus e aos bons espíritos e saber que está irradiando. Agora, o médium psicofônico que não sabe participar ou não tem hábito de participar desse tipo de atividade não deve participar, porque senão ele entra em transe, a não ser que ele já tenha a habitualidade de participar das sessões de irradiação, que ela vai ser uma sessão como outra qualquer, feita a longa distância. Então, o aparelho ele dá esse aconchego, né? Porque eu estou te vendo, você está me vendo, nós estamos reunindo no mesmo momento. Então, a aparelhagem hoje, ela facilita isso? Facilita. Porque, realmente, quando a gente está olhando e as imagens, elas, pela própria capacidade, como eu disse, psicométrica de todos nós, ela facilita a comunhão de pensamentos. Mas os nossos pensamentos, obviamente, vão se unir pelo fluido cósmico universal e se irradiar a benefício das pessoas pela força e vigor da nossa fé. Não sei se você falou mais um terceiro elemento aí, foi o passe, a irradiação. Foi exatamente isso. Eu só vou te pedir, então, mais uma pergunta, é o seguinte. Quando nós fazemos uma reunião, uma atividade de passe, dentro da casa espírita, existe toda uma preparação. Agora, cada um dentro da sua casa, existe alguma diferença na preparação? Como é que é a preparação dessa pessoa que vai estar trabalhando nessa reunião à distância, nesse passe à distância? Não, quando nós vamos orar para uma pessoa, porque o passe à distância, nós estamos falando passe à distância, mas é uma oração que nós estamos fazendo para a pessoa, né? E vamos mentalizar ali, pedindo a Jesus que os benfeitores espirituais sigam até a casa da pessoa e eles promovam o atendimento segundo o merecimento e a necessidade da pessoa. O nosso papel é esse.
é de orarmos juntos, não é? Se nós estivermos aqui agora, vamos orar a benefício de um doente. Então, nós vamos orar em benefício do doente, é a prece que nós vamos fazer. Não tem nenhum preparo especial. O passe é uma atividade muito simples. É uma transfusão de uma energia, de um pensamento para o outro. Então, por isso que eu expliquei brevemente a técnica do passe, para a gente entender que eu estou orando em benefício de uma pessoa. Eu não preciso estender as mãos em direção da casa da pessoa, eu não preciso estender as mãos em direção a mim, não preciso estender as mãos em direção ao alto. Por quê? Porque é o meu pensamento, é a minha oração. E oração à distância, nós podemos e devemos fazer a benefício das pessoas todos os dias. Nós precisamos orar muito, meus irmãos. Nós precisamos confiar mais, porque a prece, ela tem uma ação benéfica nas pessoas e nos espíritos, nos desencarnados, que eles dizem, é excepcional. A prece, ela traz grande benefício, reharmoniza, reequilibra. Então, passe à distância nada mais é do que uma oração que eu faço em benefício de um enfermo, sem necessidade de maiores preparações, que é o que a gente faz também na Câmara de Passe. Só que na Câmara de Passe a gente estende a mão, não é? Faz a prece, mas o passe à distância, até é bom a gente aprender que não é necessário estender as mãos aqui ou acolá. As mãos realmente elas transfundem energia, mas elas não são imprescindíveis, não é? Porque quem vai realizar a atividade são os espíritos. O que eu estarei fazendo é orando em benefício de uma pessoa. Então, se eu e você estamos orando em benefício de uma pessoa, mas se nós tivermos oportunidade de reunir 4, 5, 6 pessoas para orar em benefício de uma pessoa, é claro que a oração coletiva, ela intensifica o impulso dos fluidos benéficos em direção da pessoa. Quem fala, inclusive, é Allan Kardec. A prece coletiva, a oração coletiva, ela tem um grande benefício para as pessoas. Mas é uma oração, sem nenhuma artificialidade. Tudo com muita simplicidade, que é o que o Espiritismo nos ensina. A gente vai passar a palavra para a Suama, que tem uma pergunta também para fazer. Suama. Suama, seu microfone está... Não, agora foi, né? Bom, na verdade, gente, a gente está tentando juntar as perguntas de vocês em algumas, tá? Então, bom, vou fazer 2 perguntas em uma. Algumas pessoas estão relatando que pessoas estão fazendo psicografias em casa. E aí, junto com isso, vieram também alguns relatos de pessoas que começaram a fazer algumas práticas mediúnicas e que começaram a ter problemas com isso, né? Práticas mediúnicas em casa, ok? E aí, as 2 perguntas seriam, então, uma é sobre a questão das psicografias em casa, que foi uma coisa que a gente ainda não tinha falado aqui, se a gente deve ou não fazer, e a segunda é sobre as pessoas que chegam até nós, que tiveram problemas com essa mediunidade em casa, como é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? A gente já sabe que elas não deveriam ter entrado em transe mediúnico, mas entraram. E chegaram até os coordenadores dos centros, os atendimentos fraternos que estão, algumas pessoas funcionando via online. Como é que a gente faz para ajudar essas pessoas, já que a gente não está tendo as reuniões mediúnicas? Olha, a psicografia é uma faculdade mediúnica como outra qualquer e não deve ser exercida em casa. Muitas pessoas vão objetar que Allan Kardec fala de um possível treinamento no Livro dos Médiuns que os psicógrafos poderiam fazer. No entanto, Kardec observava uma regra geral em que a prática ela vem causar um desenvolvimento. Nós observamos, ao longo do tempo, e inclusive com as próprias ponderações que Kardec faz sobre o tema,
é que a psicografia não deve ser praticada em casa, mas assim no centro espírita, que tem um aparato apropriado dos espíritos e de médiuns experientes para darem sustentação ao psicógrafo. Nós vamos observar também que médiuns muito experientes, como aqueles que receberam livros, como Chico, Divaldo, Ivone e outros, psicografavam em casa. Mas nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, e fazer certas comparações de médiuns missionários com a nossa condição. Às vezes a gente fala assim, mas o Chico fazia isso. Mas é o Chico, né? Eu já vi pessoas dizendo, Jesus tocava as pessoas, por que eu não posso tocar nas pessoas na hora do passe? Eu falei, talvez é porque haja um certo espaço aí entre nós e Jesus. Porque Jesus também cuspiu no chão e da terra colocou a saliva e a terra no olho de uma pessoa. Eu não posso fazer isso, senão eu vou cegar uma pessoa. Então, tem certas comparações que não são muito apropriadas para nós que somos aprendizes, que estamos começando os estudos, que estamos aprendendo a cada dia mais um pouquinho, estamos caminhando devagar na nossa evolução. Então, para você fazer uma psicografia e receber livros em casa, o médium tem que ter experiência, tem que ter uma autorização, a própria casa espírita deve ter ciência disso para dar apoio. Então, são condições muito peculiares. E eu adito, inclusive, que a própria família deve saber que isso está acontecendo. Porque o médium iniciante que não tem muita experiência, ele começa a psicografar a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é um desequilíbrio. Eu tive o caso, me foi passado um caso muito interessante de um professor, um companheiro espírita. Ele falou, Jacob, também aconteceu uma coisa inusitada. Eu estava durante o dia e recebi um telefonema de um aluno meu. Ele é um aluno de artigo científico, de trabalho de curso. E ele sabe que eu sou espírita, ele é espírita, nós nos conhecemos. E ele virou para mim e falou, professor, mas aconteceu uma coisa muito interessante aqui agora em casa. Eu estava redigindo um artigo, professor, para o senhor. E a hora que chegou um espírito, ele falou que queria psicografar. Eu parei de escrever o artigo e comecei a psicografar. Eu queria mandar para o senhor a psicografia. O professor me disse assim, eu falei a ele, Jacobson, não viram o que eu falei? Olha, eu vou dar bomba para você e para o seu espírito aí. Porque você já está perdendo o prazo para a entrega do artigo científico. Agora você me vem com psicografia? Então, você, primeiro, vai perder o prazo. O espírito vai fazer você ser reprovado. E eu não vou ler a sua psicografia, porque tudo tem hora e tem local. Eu achei esse caso muito interessante. Eu falei, olha, realmente, a Kardec adverte, a gente não pode psicografar a qualquer hora, a qualquer lugar, quando sente esse impulso. O desenvolvimento mediúnico significa desenvolvimento do autocontrole. Então, em casa não é local de prática mediúnica nenhuma, nem a psicografia. E aqueles médiuns que já tiveram experiências, que entraram em transe e que agora não conseguem o autocontrole, eles vão conseguir isso sim, fazendo um exercício de autocontrole, reagindo com mais energia a essas impressões negativas, com preces, com leituras edificantes e aprendendo a desconcentrar. Então, existe muitas vezes uma questão de condicionamento psicológico, eu mencionei isso inicialmente. Então, o médium, o novato que começa as primeiras experiências, ele fica muito mais com descontrole psicológico do que propriamente com presença de entidades do lado dele. Ele precisa aprender a dominar a mente. O espírito não domina uma pessoa se ela não permitir. Por isso é que Kardec disse que os espíritos nos influenciam mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que nos dirigem e depois ele vai complementar o que nós permitimos, quando ele estuda as obsessões. Então, o médium novato faz parte do aprendizado
do desenvolvimento mediúnico dele, o autocontrole. Desenvolver a mediunidade não é estar semanalmente numa sessão prática, mas é toda aquela disciplina emocional e psíquica que nós estabelecemos, comportamental e moral, que nós estabelecemos em nós no cotidiano. Então, eu posso sentir uma presença de uma entidade. O que eu devo fazer? Reagir, desviar o pensamento. Posso até dizer à entidade, não é momento de nós conversarmos. E cortar o assunto. Porque se você ficar conversando psiquicamente, deixando aquela ideia seguir, ouvindo o pensamento, você vai intensificando a sintonia. Você deve interromper a sintonia. Qualquer desvio de atenção nosso interrompe a sintonia. Uma leitura, um assunto, ver um filme, ler um livro, prestar atenção em outra coisa, tudo isso quebra a sintonia com a entidade. Agora, pode ser que você não consiga a primeira vez, mas vai insistindo, vai orando, vai buscando desviar o pensamento, pedindo a ajuda do seu espírito protetor, do seu anjo de guarda, que logo você vai vencer esse descontrole que é passageiro, porque realmente nós já tivemos a oportunidade de atender médiuns que incorpora uma, duas, se deixar ele incorpora 3, 4, 5, dá a impressão que tem 6, 7, 10 entidades. Às vezes você vai ver que, na verdade, são apenas impulsos psicológicos, reações que a pessoa tem daquela sensação de afastamento parcial do corpo que o médium em transe tem, e às vezes ele não percebe, mas todo médium no transe ele afasta parcialmente do corpo, nem que seja alguns centímetros. Então ele fica entre uma dimensão e outra e ele tem a impressão de que está reincorporando. Então ele precisa assumir o controle da própria psique, mesmo que ele tenha algumas sensações, aquilo vai passar, orar, que ele com isso vai amadurecendo-se, educando a própria mediunidade. Em outras palavras, ele vai progredindo, ele vai desenvolvendo no autocontrole.